Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos, como de costume, meditar um pouco mais na palavra. O texto de hoje é Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao versículo 11. Eu estou com a minha Bíblia aqui, né? E eu quero ler esses 11 versículos com vocês e o título, né, desse texto é a tentação de Jesus. É o relato do processo que Jesus passou quando ele foi batizado por João Batista e deu início ao seu ministério. E nós vamos ler esses 11 versículos, né? É uma leitura um pouco mais extensa hoje, mas é importante. Então, acompanha aí comigo. Versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Se tu és, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Eu gosto das versões que nesse finalzinho do versículo 10 diz, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Versículo 11: Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse relato trata sobre a tentação de Jesus, a provação de Jesus. E como eu disse no início, isso se dá após o seu batismo. Jesus, ele, no capítulo 3, aqui no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13, Jesus ele vem ao Jordão, onde João Batista estava batizando, e então ali acontece o batismo de Jesus, que é o início do seu ministério, marca o início do seu ministério. E após Jesus ser batizado por João, então ele é conduzido ao deserto para ser tentado, para ser provado. E eu quero pensar um pouco sobre isso. Deserto, né? Esse é o cenário no qual está acontecendo todas essas coisas que nós lemos. Jesus é conduzido ao deserto. E o deserto, nós sabemos, é um lugar de escassez. O deserto é um lugar de privações. O deserto, por sua vez, é um lugar de provações, né? No deserto nós temos a dificuldade, né, de coisas básicas para descanso, como por exemplo a dificuldade de se encontrar sombra, né, para que haja o descanso. No deserto nós vamos ter a privação de água, né, a escassez de água, extremamente necessário para o nosso organismo, nosso corpo, a alimentação, enfim. O deserto é um lugar, é um local onde nós somos testados ao nosso limite. Limite físico, mental, emocional e, por que não dizer, espiritual. Uma vez que o deserto também, de uma maneira simbólica, ele pode se tornar um período da nossa vida. Como assim? Hoje nós não vivemos no deserto, não é verdade? Nós não estamos no deserto, no aspecto geográfico, mas no mundo espiritual nós atravessamos os nossos desertos.
aonde nós somos tentados, provados, aonde nós somos experimentados todo o tempo e aonde os nossos limites são colocados à prova. E é interessante que o deserto espiritual, ele chega na vida daquele que serve a Deus como na vida daquele que não serve. Da mesma maneira como que a chuva cai sobre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, Deus abençoa com a chuva os bons e os maus. E os momentos de privações e provações também vão acontecer na vida dos bons e dos maus. Vamos colocar assim, né? Todos nós, né, vivemos a nossa vida debaixo de pecado, né? A Bíblia diz que todos os pecados estão separados da glória de Deus. Através de Jesus nós temos esse perdão e esse acesso de novo. Mas vamos colocar nessa condição que assim como aquele que serve e aquele que não serve é abençoado por Deus, também aquele que serve e aquele que não serve a Deus passa por períodos de privações. O que vai fazer total diferença é aquele que se submete a Deus, que se coloca debaixo das mãos de Deus, esse é auxiliado por Deus a enfrentar esses períodos, a esses processos onde o nosso limite é colocado à prova. E nós encontramos isso no texto. Logo no versículo 1 aí de Mateus capítulo 4, Mateus começa fazendo a seguinte narrativa e afirmação. Então foi conduzido Jesus, ou seja, então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E aí eu gostaria que você aí, na onde você estiver, ou com a Bíblia na mão, ou acesso num celular, procure aí a palavra Espírito no versículo 1 de Mateus capítulo 4. O Espírito que conduz Jesus ao deserto não é o espírito de Satanás, não é um espírito das trevas, não é um espírito humano, não é um espírito maligno, é o próprio Espírito de Deus. E aí começa a diferença na vida daquele que se submete a Deus. Que por mais que nós vamos passar esse processo de deserto, quem está nos conduzindo, ou seja, não estamos sozinhos, é o próprio Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele aparece aqui no versículo 1, e como que nós o identificamos? Porque na minha tradução aqui diz que foi conduzido pelo Espírito. E como que eu sei que é o Espírito de Deus? Todas as vezes que aparecer a palavra Espírito em letra maiúscula, é uma referência direta ao Espírito de Deus. Então quem conduz Jesus ao deserto, a esse período de provação e privação, é o próprio Espírito de Deus. Então saiba que se você está vivendo um momento de deserto, e você é uma pessoa que se submete a Deus, que busca a Deus, que se preocupa com a vontade de Deus na sua vida, não tenha dúvidas que o Espírito de Deus está na sua vida. E que mesmo você passando esse período de provação num deserto espiritual, o Espírito de Deus tem te acompanhado. E por que não dizer, talvez até te conduziu a isso, para ensinar e trazer crescimento. Então, eu gostaria de destacar logo no início exatamente isso, que não importa o momento que nós estamos vivendo, por pior que seja, o Espírito de Deus está conosco. Jesus faz essa promessa. Ele diz, certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, e obviamente através do Espírito Santo de Deus, do seu Espírito. No versículo 2 começa no versículo 2 diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então Jesus ele é conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus, e lá no deserto ele então entra em um processo de consagração. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E
Esse é um outro aspecto, uma outra característica de aqueles que servem a Deus. A consagração deve fazer parte da nossa vida, exatamente para que nesses dias nós estejamos firmes com Deus. É a nossa intimidade, é a nossa vivência diária com Deus, é a nossa consagração que nos dá a força que nós precisamos para ultrapassar todas as nossas barreiras. Então Jesus ele entra nesse período de consagração. Mesmo sendo o Filho unigênito de Deus, Jesus ele se consagra, ele ora constantemente. Ele passa por esses processos de consagração e aqui o jejum. E aí é nesse período na onde ele está se consagrando que aparece o tentador, exatamente para tocar no ponto no qual naquele momento aparentemente ele tinha a maior necessidade. Como o texto diz que ele estava com fome, então o tentador se aproxima e diz: se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães para que mate a sua fome. Você vê como que as coisas acontecem? Normalmente o inimigo das nossas almas ele vem nos oferecer aquilo que nós necessitamos. Mas Jesus ele vai a contrapor, e aqui começa um debate bíblico, vamos dizer assim. Jesus vai contrapor o seguinte: ele vai dizer isso em minhas palavras, olha, eu estou com fome, isso de fato é verdade, mas existe algo mais profundo, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que isso significa? Que as nossas necessidades não devem ser, as nossas necessidades físicas não devem ser maiores do que o alimento, do que aquilo que nós podemos receber de Deus. Nunca troque aquilo que Deus tem para a sua vida por coisas terrenas, materiais. Podemos nos lembrar de Jacó e Esaú, né? Esaú, num momento ali de fragilidade, de necessidade física, ele troca um direito maravilhoso de primogenitura. E Jesus ele deixa bem claro que as suas necessidades físicas não eram maiores do que a necessidade de se alimentar daquilo que é de Deus na sua vida, né? Daquilo que é do Pai. E aí continua, eu não vou me prender muito nessa questão acerca das oferendas, né? Aquilo que Satanás está oferecendo a Jesus, porque na realidade o inimigo das nossas almas ele não tem nada a oferecer. Quando ele conduz Jesus lá ao pináculo e ele diz: lança-te daqui abaixo, né? Porque está escrito, ele está induzindo, né? Induzindo Jesus, assim como induziu Adão e a própria Eva, como induziu Eva a tomar porte, a tomar posse daquilo que era de Deus. E na realidade esse é o seu intuito, é nos desvirtuar, é nos desvincular do foco que estar diante da vontade e a direção de Deus. Quando Satanás ele leva Jesus para ver os reinos da terra e a sua glória, e ele vai dizer: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus vai dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. O diabo não tem nada a oferecer para ninguém. Quando ele diz tudo isto te darei, como se pertencesse a ele, no Salmo de número 24, versículo 1, está escrito: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Inclusive o diabo, né? Quando o diabo oferece liberdade, né? Vá viver sua vida do jeito que você quiser, vá viver sua vida livre, ele oferece uma liberdade que nem ele tem. Nem ele possui essa liberdade. Ele está a encargo e à disposição de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o cenário, esse é o período que Jesus estava atravessando e que nós também atravessamos. Um período de provação e privações.
E no versículo 10, eu vou ler novamente. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto, a ele servirás. Então, Deus é Senhor até de Satanás. Deus é Senhor de todos os seres que existe, porque Ele mesmo o criou. E é muito interessante quando diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás ou prestarás culto. É isso que nós devemos fazer diante do nosso Deus, servi-lo e prestar-lhe culto, né? Eu até estava compartilhando com o amado irmão esses dias, e não devemos nos aproximar de Deus nem estar na igreja para assistir cultos. Nós devemos nos aproximar de Deus e estar na igreja para lhe prestar culto, um culto agradável. E para a gente finalizar aqui, versículo 11: então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, quando Satanás foi vencido ali naquele debate bíblico, porque na realidade ele está debatendo com a própria palavra, né? É o verbo vivo que se fez carne. E é muito interessante esse versículo 11, que quando Satanás sai da presença de Jesus, diz: eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu fico imaginando aquele debate e toda a legião de anjos em volta, observando aquele cenário e glorificando a Deus, né, pela postura de Jesus. E aí eu quero pensar o seguinte: quando nós estamos sendo provados e privados de tantas coisas que nós gostaríamos de ter, mas que deveríamos, por amor a Deus, muitas delas deixar de lado, os anjos estão ao nosso redor, observando. Então existe esse cenário num aspecto espiritual. E quando nós prevalecemos, quando nós vencemos, porque a palavra diz: aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Quando nós vamos até o fim, aí nós vamos receber de Deus os seus benefícios. Jesus foi até o fim, e lá no início ele estava com fome, e agora vem os anjos e o serve, e o alimenta. E assim é na minha e na sua vida, amém? Que Jesus nos abençoe. Hoje foi um pouquinho mais extenso. Se fôssemos entrar em detalhes, isso prolongaria cada vez mais, mas a ideia dessas reflexões não é esgotar nenhum tipo de assunto, mas é nos dar um start para que a gente possa nos voltar para a palavra e procurar entender através dela a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Leia capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 11, e se alimente desta palavra em nome de Jesus. Fique com Deus, até a próxima, a gente se vê por aí.